Cheguei, boa noite, nosso público, tudo bem? Com muita alegria, com muito carinho, com muita saudade já de estar aqui. Estou no aguardo hoje da nossa convidada psicóloga Giane Jäger, que reside e desenvolve suas atividades em Cachoeira do Sul. E estou muito feliz em recebê-la aqui nas atividades referentes à nossa jornada Despertar e nossa proposta aqui no Espaço Devi, que é um centro de terapias, um espaço holístico, integrativo, e que visa contribuir com o processo de transformação interior e exterior do indivíduo, através de muitas atividades e sempre visando o bem-estar físico, emocional, espiritual, mental e, por que não, social. Dona Giane entrou. Pode solicitar a tua entrada aqui, Giane. Estou te aguardando. Ó, nosso público. Vejo aqui Juliane, Psico Eliane Ferreira, Larig Cunha. Muito obrigada pela presença. Agora sim. Agora sim. Giane já solicitou. Em minutinhos nós estamos... Muito bem. Oi. Boa noite, minha querida. Boa noite, é um prazer estar aqui contigo. Giane, coisa boa. Coisa boa, não é uma pandemia aqui que vai deixar a gente a gente atrapalhar, né, de nos encontrarmos. Olha aí, encontramos uma maneira. E a gente sempre consegue, né? Porque nem sempre a gente consegue estar junto, mas a gente sempre arranja um jeito de se ver. Gi, eu tô te ouvindo muito baixinho. Vamos perguntar para o nosso público como é que tá a qualidade do som, porque aí eu posso colocar o fone de ouvido. Vou botar fone. As gurias aí, tô vendo a Sueli Santana, que eu também conheço, a Vera Lopes. Agora melhorou? Como é que estamos? Melhorou o som? Vocês que estão nos ouvindo, senão nós não temos como saber, né? Tu me ouve bem, Giane? Eu tô te ouvindo ótima. Muito bem. Eu tô te ouvindo muito, muito baixinho ainda. Será que tu arrumou o teu volume? Eu tô no volume alto aqui, tô te ouvindo bem. Só um pouquinho. Me perdoem vocês aí, vamos ver se vai melhorar. Agora sim. Gi. Melhorou? Sim, então precisava isso mesmo. Então, eu tô super bem. Não, eu estava te ouvindo muito baixinho, mas agora deu certo, então. Não estou conseguindo ler aí o nome de todos, está passando rápido, mas independente, eu quero deixar aqui muito obrigada. Primeiro lugar para ti, Giane, que aceitou esse convite, esse desafio, vem aí para transmitir para o nosso público e nos colaborar também com esse nosso projeto, com esse nosso propósito durante esse período aí de afastamento, esse período diferente, né, de estar aqui dando a tua contribuição, que é uma longa carreira já que tu tens, com muita experiência em diversas áreas. Então, eu fico muitíssimo grata de te receber aqui, tá? E então, para esses nossos convidados, nossos amigos que estão aí assistindo, muito, muito obrigada pelo carinho. E nós só estamos aqui porque
com esse objetivo, de poder estar nos comunicando através desse canal com as pessoas que possam estar abertas, estar receptivas para assuntos diferentes, para assuntos necessários nesse período, que nunca é demais nós estarmos refletindo, né? Refletindo e vendo o que a gente pode fazer para se melhorar e também, com isso, melhorar o nosso meio e contribuir com as pessoas que a gente convive. E falando nisso, em contribuição, eu já falei no início que o Espaço Devi foi criado, idealizado a partir de uma necessidade própria e a partir de um sonho de poder reunir nesse espaço, assim, muitas atividades que ajudasse, que contribuísse com a transformação das pessoas no modo geral, no sentido de bem-estar, de saúde, mas visando a saúde física, emocional, mental, espiritual, e agora até a gente fala muito, a OMS também fala, que a saúde é a gente estar num bom estado geral, né? Não significa somente a ausência de enfermidades, ou de dores, ou de doença, certo? Certo, doutora Giane? Sim, com certeza. Então, eu gostaria, eu não vou te apresentar, Giane, eu sei que tu é psicóloga há 27 anos, já tem uma atividade grande em psicologia clínica, atendendo consultório, também com crianças e adolescentes, né? E tem um trabalho também, uma pós-graduação em docência universitária. Isso. E então, a gente vai conversando dentro da nossa proposta, nossa chamada, que como lidar com as emoções intensificadas nesse momento, e aí são muitas as emoções, né? São muitas aí da tua prática também, tu vai ficando à vontade, nós vamos interagindo. Tá. Quero dizer para o público, só uma coisinha ainda que nos pergunte, pode interagir aí deixando sua pergunta, pode também compartilhar com algum amigo que queira estar compartilhando, e também já deixo o convite para nos acompanhar nas nossas lives, que nós temos muitas ainda importantes agora no mês de setembro e também já para outubro. Giane Jäger. Gonçalves? Não, Jäger. Gonçalves é de coração. Então, Gonçalves é o Fred, que é. É o marido. Então, posso começar? Falar um pouquinho? Claro, agora é toda a tua palavra. Então, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Fátima, que é uma grande amiga. Ela escreveu lindo lá no Insta dela, contando a nossa história, né? Que os guris, o Frederico e o Feliciano, que é o Feliz, nos aproximaram, e eu tenho um orgulho imenso, porque tanto o meu Frederico, que a Fátima tem o Frederico também, e o Feliciano estão fazendo psicologia. Então, vão ser meus colegas, né? É muito legal isso tudo. Mas a gente... vamos conversar um pouquinho, né? A ideia é justamente essa que a Fátima colocou, da gente poder realmente conversar, que vocês possam falar, perguntar, colocar algumas dicas. Eu não estou conseguindo ler, Fátima, porque eu estou sem óculos, daí tu lê e me passa, tá bom? Pode ser, se tiver alguma dúvida ou alguém quiser colocar alguma coisa, porque eu acho que essas lives é legal a gente poder fazer essa interação. Então, a nossa ideia é poder falar um pouquinho das sensações, dos sentimentos, das emoções que a gente está tendo, né? Então, eu achei importante a gente pensar que a gente está numa pandemia ainda, né? As pessoas já estão falando, já estão pensando, tá acabando, isso não existe, aglomera Brasil e sei lá o quê, e não é bem assim, né? E mesmo se disserem que amanhã não vai mais ter Covid, a gente vai ter conosco muitas coisas que ficaram desse tempo. E uma delas é justamente essa questão das nossas emoções, da nossa saúde mental.
que não tá legal, que não ficou legal, né, que a gente está sentindo. Então, a gente tem... O que aconteceu com tudo isso, né? São as incertezas, o não saber o que vai acontecer, o que está realmente acontecendo, vai ter vacina, não vai ter vacina. Isso, a incerteza e insegurança deixa a gente muito angustiado. O medo de se contaminar, a solidão, né, as expectativas do que vai acontecer, a questão financeira, o desemprego, bom, tudo isso são coisas que realmente acabam afetando as emoções. Uma coisa também que às vezes é importante quando a gente fala, parece que eu falando daqui, ou a Fátima fazendo as lives, às vezes as pessoas olham e imaginam assim, ou até mesmo eu na clínica, no consultório, ela é como se eu não estivesse passando por isso, né? Às vezes parece que uns passam e outros não. Então essa é uma questão bem importante, né? Que a gente tem que pensar, tá todo mundo nessa, não existe ninguém que tá de fora. E de uma forma ou de outra. De uma forma ou de outra, porque, gente, é global, né? É o mundo inteiro. Quem já está saindo passou por isso. Então, assim, não, às vezes é difícil, estou incomodada, vou furar a quarentena, vou sair, vou ver os amigos, mas pensa que não é só tu, é todo mundo que está assim, né? Então, isso é uma coisa que é importante a gente poder pensar. E a nossa geração nunca passou por isso, né? Então, tudo é muito novo, tudo muito inseguro. E daí teve toda aquela função, usa tal remédio, não usa tal remédio, faz tal tratamento, não faz tratamento, toma isso, toma aquilo. Na verdade, a gente não tem nada pontual, é isso que resolve ou não é isso. Não temos uma receita, né? Não temos uma receita. E é interessante que esse tempo todo, assim, a gente vive um paradoxo muito grande, né? A gente tem pensado muito nisso. Ao mesmo tempo que a gente está muito distante das pessoas, que se forçou a esse distanciamento físico, né? E assim, a psicologia acha importante falar bem isso, assim, um distanciamento físico, não precisa ser um distanciamento social, porque agora a gente está socializando, né? Então, ao mesmo tempo... A gente foi aprendendo. A gente foi aprendendo. E as redes sociais, a internet, toda essa tecnologia que a gente tem nos ajudou muito. Mas ao mesmo tempo que a gente está distante, exatamente isso, a gente está muito próximo. E muitas pessoas muito mais próximas do que antes, né? Tendo oportunidades que antes não tinham. E que se tem agora online, né? Então isso é importante a gente poder pensar também. As pessoas, assim, às vezes pensam que existem só coisas ruins, como a gente falou outro dia. Tem algumas coisas, poucas talvez, ou algumas pessoas ainda não consigam perceber, mas algumas coisas a gente pode pensar como positivas, né? Falando das emoções, assim, coisas que têm deixado as pessoas, eu acho que agora diminuiu um pouco, mas teve uma época assim que um bombardeio da morte na televisão, nas notícias, era muito grande. Então, aquilo, assim, as informações muito contraditórias, desencontradas, mais ainda com toda a questão governamental, né? Fala aqui, fala isso, que a gente está vivendo, eu acho que uma pandemia e numa crise, assim, parece que a situação está meio bipolar, assim, né? É uma crise que não é, além de econômica, política, valores, sim, né? Crenças, sim. Então realmente nós é motivo pelo qual também a gente está aqui discorrendo esse assunto, né? Exatamente. Para ver de frente, para tentar ver de frente as coisas e ver o que a gente pode fazer que está dando certo, né? Então, essas questões todas, eu acho que é importante a gente filtrar, porque se a gente ficar só ouvindo essas notícias, enfim, tantas coisas, a gente não consegue viver, né? Porque essa questão da morte, a morte é algo presente na nossa vida, né? Todo mundo vai morrer, e, enfim, que a gente possa estar vivo no dia da nossa morte, né? Como diz a Ana Cláudia Guimarães, que a gente possa poder enfrentar isso de uma boa maneira.
mas ela tem entrado nas nossas casas e nas nossas vidas muito forte, com toda essa questão, assim, dos noticiários, daquela época que eu queria falar, comecei a falar, que a gente via muito na televisão, muitos corpos que não tinham nem como ser enterrados, né? Então isso é uma coisa que choca. E às vezes fica até inacreditável. Eu tinha um menino que eu atendia e ele dizia para mim, isso é mentira, isso não é verdade. Eu não posso acreditar. Né? Então, o que é para a cabeça, né, de uma criança de 9 anos ver tudo isso? Então, a questão das informações, é importante a gente poder, principalmente quem tem filhos e tal, cuidar um pouco, filtrar, né, para que a gente possa cada vez mais manter a nossa saúde mental. E essas emoções todas, todo mundo tem sempre. A gente tem ansiedade, a gente tem tristeza, a gente tem raiva, a gente tem medo, mas a gente tem dentro da normalidade. A gente tem as emoções que a gente consegue dominar no dia a dia, né? A gente, através do quanto mais a gente se autoconhecer, melhor a gente vai saber dominar elas, entender elas. Mas nesta quarentena, nesse momento de crise, elas são muito intensificadas. E aí que está o sofrimento, né? Como a gente colocou, essa intensificação das emoções. É porque são muitas coisas que estão acontecendo e o ser humano, cada pessoa, não está conseguindo lidar, né? Então, assim, são pais que estão com os filhos em casa, fazendo tal do homeschooling, né? Tendo que dar conta disso, tendo que dar conta da casa, porque às vezes não tem ajuda, tendo que dar conta do home office, tendo que dar conta, assim, de alguns familiares que adoecem ou pessoas que perderam familiares pelo próprio vírus, né? E que é uma coisa real, assim, é um medo real que a gente tem, né? Então isso acaba aumentando o que a gente sente, aumentando o nosso medo, porque não é o medo assim, pode ser que exista um ladrão ao redor da minha casa. Não, existe o vírus que está aí que pode realmente me pegar, né? Então essas incertezas, essas angústias acabam trazendo muita ansiedade. Todo mundo tem ansiedade, porque a gente até precisa, né? Assim, ter... E a ansiedade, ela é muito provocada por uma questão de incertezas, né? Exatamente. Incertezas. E ter esse autocontrole, esse autoconhecimento é o que, por isso que precisa de informação. Sim. Né? Porque são as informações que vão ajudar a compor este autoconhecimento. E aí, com o que a gente fazer com isso, né? Exatamente. Porque a gente precisa ter um pouquinho de ansiedade até para ir em frente, a gente precisa ter um pouco de medo, né? Para a gente poder enfrentar algumas coisas, mas a gente tem que saber dosar, porque senão a ansiedade vai virar uma fobia, a ansiedade vai virar um transtorno, né, de ansiedade generalizado, pode virar uma depressão. Sim. O que você ia falar? Certo. Pode virar trancou um pouquinho, mas pode continuar, Jane. Eu acho que é a questãozinha do sinal, né? Tá todo mundo ouvindo bem? Tá bem, assim, o som? As pessoas podem nos dar um retorno ali, né? Então, tem vários sintomas que a ansiedade, se não for controlada, vai virar uma doença. Aí algumas pessoas perguntam assim, né? Mas como é que eu posso saber se eu tô ansiosa, né? Que coisas que a pessoa sente? Nervosismo, irritabilidade, perda do sono, né? Falta de paciência, falta de vontade, enfim, tantas coisas que podem... Isso sem falar das doenças gastrointestinais. Sim, a ansiedade, né? Aparece... A ansiedade começa a manifestar, né? Manifestar aí no físico. Exatamente. Então, aí a importância... Aí, de repente, nesse momento que entra muito o papel aí do psicólogo, né? Do orientador. Tem, né? Muito essa direção profissional. Essas doenças, a ansiedade acaba passando, se tu não consegue passar essa ansiedade, essa angústia via palavra, pensamento, palavra, elas vão para o organismo. E daí elas aparecem enxaquecas,
psoríase, claro, não é só isso, né? Mas muitas coisas, problemas de intestino, problemas de falta de ar, muitas doenças estão associadas, assim, com essa questão de guardar tudo para ti, né? Não expor através da palavra, de pensar sobre o teu sentimento. E o que realmente a gente tem que fazer nesse momento é conhecer, saber o que a gente está sentindo, gerir as nossas emoções, né? A partir do momento que eu souber, não, eu estou angustiada, eu estou ansiosa, tá? Mas por que eu estou assim? O que aconteceu hoje? Tomar consciência, tomar essa consciência. Tomar consciência. Então, o que aconteceu hoje que essa angústia, porque às vezes as pessoas dizem, eu tô com uma coisa que eu não sei o que é. E realmente, às vezes, a gente não sabe e nem vai saber, a não ser que faça um tratamento, né, uma terapia, uma análise, alguma coisa para poder entender tudo isso. Mas a gente tem que poder tentar entrar em contato máximo que puder com o que a gente está sentindo, né? Com as nossas emoções para poder entender de onde elas vêm e como que eu vou ajudar nessa questão. Não, isso que está me deixando ruim, como que eu vou trabalhar com isso para melhorar a situação, melhorar o que eu estou sentindo. Então, é muito importante a gente ter essa questão de pensar no que a gente está sentindo, né? Eu digo sempre para os meus pacientes uma frase que eu acho bem interessante, que a gente tem que pensar no que sente, então pensar os sentimentos e sentir os pensamentos. Porque às vezes a gente também pensa alguma coisa aleatória e fica pensando, por que eu estou pensando isso? Vamos tentar sentir por que está pensando aquilo, né? Então, a partir do momento que tu consegue trabalhar um pouco isso, tu começa a te conhecer e saber o que está te deixando mais angustiado. Então, nesse momento, claro, se a gente chega uma pessoa no consultório assim que está muito ansioso, né? Daí tu vai conversando com a pessoa, vai vendo. Aí a pessoa te diz que está com um filho pequeno em casa, que está tendo home office, que não tem ajuda, que o bebê faz 6 meses que não sai de casa, que o bebê não dorme. Então, assim, que está com problema financeiro, né? Como que a pessoa não vai sentir angústia? É a angústia do momento, né? Essas questões, a questão da saúde, essa questão da incerteza e a questão da crise financeira são as grandes angústias, assim, que estão pegando o ser humano neste momento. Sim. Então, e aí, e esses dois aí já vão batendo também no relacionamento. Claro. E daí a gente tem as famílias que estão muito mais em casa, né? Quanto mais perto, quanto mais junto as famílias estiverem, mais conflito vai se ter. É normal ter conflitos familiares, com certeza. Mas até que ponto a gente consegue lidar com esses conflitos, né? Às vezes tem famílias que têm um adolescente e um filho bem pequeno dentro de casa. E aprender, conseguir lidar, e ainda está tendo que fazer home office, né? Então, tem uma paciente minha que ela não consegue, que ela não é de Cachoeira e está com os filhos e não consegue, dela disse, eu venho fazer terapia no banheiro. É como ela consegue, a gente já faz um tempo online antes dessa questão Você toda. Já pensou? Sim, porque... Já pensou como isso de fato é uma realidade que está acontecendo dentro das casas, né? Onde é que se viu isso? E a gente ainda, eu penso que aqui no interior, em Cachoeira, a gente, talvez Santa Cruz também é um pouco maior, mas a gente ainda tem facilidade, a maioria das pessoas mora em casas, mas nas grandes cidades, Porto Alegre mesmo, tem muito contato, amigos, enfim, de ficarem presas no apartamento, né? Não sair. Então, isso é sério, né? Às vezes as pessoas, não tá tão horrível, não tá prejudicando tanto a saúde mental. Não tá prejudicando porque a gente ainda tem uma qualidade de vida aqui. Tu mora em casa, tu vai pro parque, tu faz alguma coisa, né? Mas tem alguns lugares que não tem. E o ser humano precisa disso, né? Precisa do contato visual, precisa do toque, precisa desse feedback
afetivo, precisa ver, assim, saber. É aquela coisa, bem assim, a gente se fala, a gente é amiga, mas quando tu vem aqui rapidinho tomar um chimarrão é outra coisa, né? É aquele pouquinho, mas é aquele pouquinho que te alimenta. Quando as pessoas normalmente, não vêm os pais mais velhos, os avós, mas vão lá no final de semana, uma energia positiva, né? É aquele uma toque, troca também, uma né? troca. No momento que há essa troca, já alimenta, né? Já é o abraço, e daí segue a vida com mais Com tranquilidade. Assim vai. certeza. E o que o pessoal idoso está dizendo assim, né? Eu prefiro. Eu vi que uma aqui disse assim, ó, tem avós com depressão. Daí tu vai falar nos idosos agora. Exatamente, a gente pode falar com a depressão também. O que está acontecendo, né? Os mais velhos dizem assim: eu prefiro um abraço, prefiro ter Covid, prefiro ver os meus netos, os meus filhos, prefiro morrer de Covid do que morrer de depressão. Então, nesse momento agora, eu participo de um grupo de estudo sobre crianças na pandemia. A gente até lançou um artigo, eu divulguei, assim, que até quem tem interesse é muito legal, porque é um artigo que fala sobre as crianças e que a gente não tem literatura sobre isso. Então, foi um grupo de psicólogos que se reuniu, a gente conversou muito e fez o artigo. E o que a gente viu lá em maio, junho, que a gente começou a se reunir, o que a gente dizia? As pessoas têm que ficarem em casa, as pessoas têm que se retirar, as pessoas têm que ficar isoladas, né? Enfim, o que agora, em setembro, a gente está vendo no grupo de novo, né? Se a gente continuar assim, completamente isolado, a questão da saúde mental vai ter muito mais problemas, né? Então, assim, a indicação, não é indicação, né? Mas, assim, a gente tem que arranjar alguma maneira de poder socializar um pouco mais, poder sair, ver algumas pessoas, mesmo que seja dentro do carro. Tem uma colega até nossa que contou que com a filha dela fazia muito tempo que não saía, uma filha de 3 anos. Quando ela saiu, ela se assustou muito, porque era uma outra realidade para ela. As pessoas com máscara na rua, porque antes ela não via máscara, né? Era outra, é como se ela visse uma outra cidade, um outro mundo. Então, eu acho que os dois extremos aí, assim, para quem está mais senil e que já estava prejudicado, às vezes o contato ficou mais, e para as crianças também. Que normalmente tem muita. Normalmente não, que é um fato que tem muita energia para gastar. Exatamente. Né? Tem energia para gastar, não está compreendendo, não está revendo colegas como deveria, saturando de aula online, que isso também fica uma carga muito grande de exposição a eletroeletrônicos, né? Isso por si só já gera uma síndrome, né? Existe uma síndrome até provocada pela... É questão das telas, né? Exposição. As telas, muita informação passando no feed, a questão da visão, isso tudo vai também ocasionando ansiedade, poluição, tóxicos, né? Exatamente. E vai afetando. A questão dos idosos, voltando um pouquinho antes de seguir para as crianças, a gente vai ter que ver isso, né? Ou vai ver de que forma tu pode ir ver esse idoso que está sozinho, vai no pátio, né? Leva um bolinho, faz alguma coisa, faz chamada de vídeo, quanto mais tu puder, porque as pessoas sentem, né? Sentem falta. E tem alguns que estão realmente sozinhos, né? Eu acho que já está mais, né, Giane? Agora em setembro já ficou mais. Eu acho que já houveram mais encontros, já as famílias estão tomando conta disso, né? Mas, Fátima, ao mesmo tempo que alguns encontros estão acontecendo, o que a gente está vendo é que nesses encontros as pessoas estão se contaminando, né? Está tendo, as contaminações também estão existindo. Então, ainda a gente ainda está num... Ainda é prudente, muito prudente. É muito prudente
Muito prudente. ter esse cuidado, então. Porque a gente não saiu do pico ainda, assim, né? A gente está descendo, diminuiu muita coisa, diminuíram as mortes, eu até, assim, vejo, a gente tenta ver, pesquisar, enfim, mas o que a gente fica sabendo da televisão não é tudo aquilo, né? Então, realmente tem, o que a gente puder cuidar, não está liberado ainda. Só que o pessoal não consegue ter o bom senso, assim, né? Tipo, sai, vai na tua mãe, vai visitar os teus pais, vai de máscara, faz alguma coisa na rua, sim, né? Não precisa... Mantém uma distância, se Mantém não tiver de distância, máscara. exatamente. Daí o pessoal faz um churrasco para 20 pessoas, e daí vai visitar os pais, leva outro amigo. Em relação a essa questão, assim, e voltando um pouco para as crianças, o que acontece com os pais que são coerentes com essa questão de cuidado? Por exemplo, assim, a gente está na quarentena, a gente vai se cuidar, a gente não vai ver a avó, a gente não vai ver o avô, a gente vai fazer, enfim, e segue isso, as crianças estão muito mais tranquilas. Agora, existem pais porque agora virou até meme, né? Os pais não querem que os filhos vão para a escola, mas vão para a praia no final de semana. Então, os pais que dizem isso, não, a gente não vai ver a avó, não vai para a escola, não vai isso, mas daí chega no final de semana, no domingo, se reúne com alguns amigos. Isso não passa segurança, isso não é coerente, né? A criança sente isso. Não é coerente. Né? Então, esse tipo, porque é um cuidado. E as crianças, com essa história que no início, e ainda é, né, assim, de que elas eram assintomáticas e de que elas poderiam passar para os avós, né, que, enfim, tem muitas crianças que ficaram com isso na cabeça. Tipo assim, nós somos o mal agora, né? Eu não posso ver minha avó porque eu posso matar minha avó, porque eu posso passar algum vírus para ela. Então, é a questão da angústia de morte, assim, né? Que a gente estava conversando de como tudo isso tá entrando, assim, nas nossas casas, né? De uma maneira que, às vezes, é difícil controlar. Sim, isso aí é a grande diferença da maneira como a gente vinha vivendo, né? É um turbilhão um turbilhão de informações, de sentimentos, de questionamentos, porque como eu falei, assim, é uma coisa muito, se a gente for pensar, muito louca, assim, né? Parou a vida, parou tudo. Então, até a gente conseguir um tempo para digerir tudo isso, saber, bom, como que a gente vai agir, os próprios médicos não estavam sabendo na questão até da cura da doença, né? Então, foi todo mundo e a questão administrativa, né? Administrativa, assim, de a gente administrar o trabalho, a família, o que eu estou vendo que vai ocasionar daqui um pouquinho, a gente vai ter temas para falar sobre a grande carga de depressão ou de doença por causa do estresse ocasionado. O que eu tenho sentido? Eu mesma, dentro do espaço aqui, que tenho todas as possibilidades de fazer terapias, de mais também atividades como yoga, meditação ativa, a gente está mantendo, né? Mais assim, individualizado ou em duplas, e outros recursos, assim, que a gente tem condições de estar buscando. Mas aí tem a questão seguinte, que eu vejo que não é comigo, Giane, muita gente, que é a questão do tempo, porque nós estamos, quem tem empresa, quem está se duplicando as atividades, tem que fazer toda a atividade home office, online, que o mercado está exigindo, e tem todo o antigo, o presencial. Então, há uma demanda muito grande entre as duas maneiras, para fazer esse equilíbrio, porque as duas formas estão exigindo, estão demandando muita energia, muito funcionário, muita reunião, então o tempo passa tudo muito rápido. É uma maneira que a gente está sentindo e nós vamos ter que nos administrar e nos reorganizar para esse próximo, que nem a gente sabe bem como que nós vamos daqui 2 anos
como que a gente vai enxergar esse momento? Exatamente. Como que a gente vai poder fazer vai ter uma conclusão, uma avaliação, digamos assim, porque hoje a gente não está tendo esse tempo de avaliar. Porque para fazer uma avaliação, nós precisamos ter o todo, certo? Exatamente, exatamente. Precisamos ter o todo. E esse todo a gente não tem, porque uma hora o todo ele é uma variável, é muito variável. Então, não é tão dentro da tua área, mas é também, porque eu fico pensando em como que a gente está demandando muito trabalho para todas os profissionais e famílias nessa área. E acho que até a tua área, por exemplo. Com certeza. E é bem isso como tu falou. A questão toda de administrar, né, tudo isso. Porque é como, né, na tua clínica, lá no espaço, e antes tinha uma aula de 3, 4, agora tu tem que fazer de 2, né? Sim, cursos, a gente tem que estar... não quer parar de fazer, porque também tem procura, e nós temos uma agenda, né? Um agendamento, que a gente tinha todo um planejamento do ano, tem demandas, mas aí tem que ficar controlando isso aí, então isso já dá um outro esforço. Sim, é muita coisa, e essa questão de... Muitas coisas. Essa questão de... é um cansaço mental que se tem, porque tu tem que pensar muita coisa, né? Tu tem que pensar em toda essa parte administrativa, essa parte lógica que tem que funcionar. Por exemplo, né, uma pessoa, uma família dentro de casa, bom, a mãe tá fazendo uma servidora pública, por exemplo, que pode trabalhar dentro de casa, mas daí tem um problema com a pessoa que ajuda ela, o que não pode vir, ou que tá dando um chiado, é o meu áudio que tá ruim. Eu tô te ouvindo bem. Como é que tá aí? Eu vi que a Valdívia escreveu para nós aí. Muito obrigada, Val, querida. E poderia dizer como tá? Eu tava te ouvindo bem, gente. Tá, então continuar. Assim, por exemplo, uma mãe que está dentro de casa, que não tem ajudante, ou que não tinha mesmo uma funcionária para que ajudasse, está com os filhos em casa, tem que administrar compra, limpeza, comida, o trabalho dela, porque talvez ela tenha que cumprir 8, 6 horas, as crianças têm que cumprir as tarefas, né? Daqui a pouco o marido também está em casa, ou o marido sai, ou ao contrário, o marido está em casa, a mulher tem que sair e fazer o trabalho fora e vai no super. Administrar tudo isso é mentalmente cansativo. Só que não é só isso, né? A gente daí tem toda a questão da pandemia. Tem que se cuidar, tem que usar máscara, tem que se sair com a criança não pode se agarrando em tudo. Por exemplo, higiene muito mais redobrada. Muito tudo pior. Demanda, tudo demanda. E essa questão vai gerando estresse, né? Porque daí a gente soma tudo, daí tu tem a tua família que tu não tá vendo, tu tem, às vezes, final de semana tem pessoas que deixam os filhos com a avó, sair com os maridos para namorar um pouquinho, não tem mais isso. Mas aí também não dá muito para deixar, daí não tem mais isso, né? Não tem, Mas era momentos assim que talvez as pessoas pudessem relaxar um pouco, né? A gente não tá podendo relaxar. Tem uma pessoa que que comentou comigo assim, agora tu tá atendendo em casa, é muito melhor. Eu disse, olha, depende, tem situações que é melhor e tem situações que não. No início que eu comecei a atender, eu não tinha o hábito de ficar na frente do celular o tempo todo. A tela do computador não me fazia bem. Então eu chegava de noite, eu tinha tanta dor de cabeça, tanta dor nos olhos, porque é ficar assim o dia inteiro, né? Atendendo como eu estou falando contigo, enfim, com a tela na frente. Então eu tive que me adaptar com as crianças, que no consultório era mais fácil, e eles iam lá, pegavam os brinquedos, eu tenho que inventar brincadeiras que possam, ou jogar, fazer um outro jeito com eles, trouxe alguns brinquedos para cá para fazer isso. Então, cada um no seu trabalho teve que ter uma adaptação, né? E teve coisas boas e coisas ruins. Agora, assim, tu ficar em casa, tu tem que trabalhar muito com a questão do limite. O que aconteceu comigo numa época foi assim, que eu ia até tarde e daqui a pouco eu via que a minha família ficava, né, me esperando para jantar, tipo 8h30, 9 horas, e eu disse, eu tô em casa, posso atender.
Só que não dá para fazer isso. E isso acontece não só comigo, com muitas pessoas. É a questão da administração, de administrar o teu tempo, teu limite. Administrar o tempo. Porque senão tu vai ficar mal, né? Alguma coisa... Até o tempo, não somente para a família, mas que eu digo hoje muito, porque eu me priorizo, tento, né? Sim. O tempo para a gente, porque nós precisamos desse ócio um pouco para poder até pensar e melhorar nossa vida, nosso negócio, né? Então e a equação não tá possibilitando muito. Não, aquela ideia que a gente tem assim, tá fazendo home office, né? Tá lá, coisa boa dentro de casa. No início tava quentinho, depois tem lareira e tal. Não é assim, porque tu tem a casa e daí tu tem o trabalho e tu tem a casa e tu tem as tuas coisas, né? Então cada um tem que saber avaliar, botar os seus limites e fazer alguma coisa que relaxe. Ou leitura, ou livro, ou um trabalho manual, né? Ou, bom, relaxar com os filhos em determinado momento, não só aquela cobrança de aula, tu tem que ter aula, tu tem que fazer isso, tu tem que cumprir tarefa, né? Que boa dica. Boa dica para os pais que estão ouvindo aí. Sim, com as crianças a gente tem que, né? Eles estão trancados, né? Eles sofrem muito de não estar na escola, né? Eles precisam dessa troca toda com os amigos, o afeto das professoras. Por que é difícil? Muitos não estão conseguindo aprender. Porque a gente aprende pelo afeto. É muito diferente tu ter uma professora, principalmente nos primeiros anos escolares, aquela professora que te olha, que vai lá, que te corrige o caderno, que põe aquela figurinha, diz, ai, que lindo, mesmo que esteja, né, no início, esteja uma garatuja. Isso as crianças não estão tendo com as telas, né? As crianças estão cansadas. Daí os pais da pré-escola dizem assim, mas como? É só, não sei como ele cansa, não sei como não gosta da aula. Mas é pesado para uma criança ficar o tempo todo com essa atenção. Porque não é lúdico, né? Não é de interesse dele. E essa questão das telas também, como a gente falou, isso é muito importante. Tem estudos, tem recomendações, quem quiser pode entrar ou pode me chamar depois. Tem recomendações da Sociedade de Pediatria que diz o tempo, né? Que indica o tempo, quanto pode, quanto não pode, porque as crianças estão muito na frente das telas. E a gente não sabe o que vai acontecer com essas crianças no futuro, né? A gente já tem algumas crianças, por exemplo, os nossos filhos ainda não sofreram, mas eram os guris assim, de videogame ou alguma coisa. Mas eles, quando eram crianças, não tinham celular. Não tinha tablet, não tinha nada disso. Era muito menos a porcentagem durante o tempo que se ficava. Então, imagina agora, todo mundo trancado dentro de casa, quanto tempo mais eles ficam na televisão e na frente das telas, né? Então, isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante. Tem algumas coisas que estão acontecendo e por isso que eu indico, assim, né? Sempre que tiver uma dúvida, alguma coisa, procure ajuda. Vá conversar, se sente confiança com o pediatra, né? Ou com o médico, ou procura um psicólogo, conversa. Não deixa para depois, né? Porque a gente tá tateando, assim, tá vendo o que está acontecendo. E uma outra coisa importante, assim, né, dessa questão que a gente tem visto principalmente com crianças e com os adultos também. No momento de crise, de pandemia que a gente está vivendo, a gente tem que pensar sempre naquela questão do que dá certo, né? A gente sabe o que é certo, todo mundo sabe o que é certo, tá ali escrito, tu vê no livro, alguém te diz, o que é certo é isso. Mas nesse momento a gente tem que fazer o que dá certo. Não é o jeitinho brasileiro, né? Vou fazer aqui. Não. Dentro do que é certo, a gente tem que pensar, bom, tá, é certo o meu filho assistir a aula, todas as aulas e fazer a tarefa. Mas daqui a pouco a criança não vai conseguir assistir aquela live o tempo todo. Então diminui, tá? Então assiste um pouco, negocia, né? Faz o que pode. Claro que dá para fazer um afrouxamento de regras nesse momento com as crianças, mas a gente tem que cuidar até que ponto isso, né? As famílias vão conseguir afrouxar e quando precisar, puxar de novo.
né? Puxar de novo. Então, a velha técnica da negociação, Claro. ela é sempre válida. Sempre válida, né? A questão do respeito, enfim, né? De poder pensar, conversar com as crianças, falar, né? Sobre o sentimento, hoje tu não tá legal. Aí aquela criança briga, faz um monte de coisa, daí a mãe briga porque tu tá impossível, tu tá... Peraí, o que aconteceu que tu tá assim? Tu tá mais irritado, tu tá nervoso, tu tá chateado, eu sei que tu tá chateado, eu sei que tu tá com saudade dos teus colegas, porque crianças muito pequenas, a gente tem que traduzir o que está acontecendo, né? E sempre falar, explicar, claro, de um jeito lúdico, né? A gente usa muito a questão dos soldadinhos, assim, para explicar para as crianças que as crianças não podem ficar muito perto dos avós, por exemplo. Então, a gente que é novo tem soldadinhos muito fortes que cuidam das doenças, que não deixam a gente adoecer. Mas os nossos avós, os soldadinhos já estão mais velhinhos, estão mais cansados, mais fraquinhos. Então, às vezes, eles não conseguem enfrentar a doença, né? Então, usar formas assim para que eles usar entendam. Essa linguagem. E falar do vírus, né? Usar muito a questão de histórias que tem início, meio, fim, para eles poderem entender que essa história também vai ter um fim. Porque as crianças, né? Tipo assim, o que vai acontecer? Então, isso é importante, assim, para eles. A questão das histórias que falam sobre monstros, enfim, né? Que o vírus ou fazer eles desenharem, conversarem com eles, conversar sobre os sentimentos. Adultos também, não é só as crianças. Não, mas né, os adultos têm que conversar, trocar alguma ideia. E aí entra essa questão das redes sociais, né? Do que a gente pode usar de positivo, uma chamada de vídeo, uma conversa, um WhatsApp, enfim, de como a gente pode... É um período que o ser humano ele tem uma facilidade de adaptação, né? Sim. E também aí essa tecnologia toda, tudo foi vindo muito rápido, mas no momento a gente também é outra coisa que eu penso que nós não sabemos até o quanto isso aqui está sendo positivo, é a forma que a gente tem hoje, né? Exatamente. Nós estamos lançando mão, inclusive tu fazendo aulas lá por vídeos, aulas não, ou atendimentos pelo Skype ou aqui, né, de tuas terapias. Nós encontramos também aqui no espaço uma forma de estarmos levando o nosso projeto, levando a nossa intenção dessa forma, né, de lives, de alguns vídeos, coisas que há meio ano atrás a gente não estava. Isso acelerou muito, né? Muito. Que eu li outro dia sobre essa área da tecnologia, que isso chegaria, porque a indústria toda está se preparando para isso, porque existe por trás muito valor monetário envolvido, muito business, né? Mas isso, a pandemia acelerou, porque foi um boom, assim, e também agora, hoje, a gente vê isso como um lado positivo, a não ser tirando a questão da ansiedade, da visão. Do que a gente vai... É a questão do equilíbrio, né? A gente tem que saber ter equilíbrio para tudo. E eu não sei, eu acho que já daqui a pouco está encerrando, eu queria colocar algumas coisas assim. Por exemplo, que a gente nós temos, eu acho que 10 minutos, né? Eu também gostaria, se tu quiser, teria tanto assunto, né, Gi? Pois é. Algo que eu queria muito te perguntar também, mas pode fazer a tua... Não, o que eu acho importante, assim, é a gente pensar sempre, fechando o nosso tema, assim, né, um pouquinho das emoções, porque a gente vai conversando várias coisas. A gente tem que estar sempre vivendo no presente, né? A gente tem que viver o aqui e o agora. A gente tem que valorizar o que a gente tem. A gente tem que poder ver as coisas pequenas e bonitas que estão ao nosso redor, né? As coisas simples. Viver a nossa vida. Não adianta o passado foi, não adianta, né? E o futuro a gente não sabe. Então, não adianta eu ficar pensando... O futuro até a gente pode saber um pouquinho.
se depende do nosso presente, né? Exatamente. Então, de assim, como nós estivermos curtindo, vivendo realmente, né? Se a gente presente. estiver tendo um cuidado com a saúde mental, um cuidado com a saúde física, tendo uma rotina boa, coisas boas, é óbvio que o nosso futuro vai ser bom, né? Catástrofes na vida, coisas ruins acontecem e a gente não vai adivinhar nunca. Obstáculos. Exatamente. Mas, assim, o importante é a gente estar presente. E nessa situação, onde cada um estiver, se é na sua casa com seus filhos, se é na sua casa sozinho, esteja presente. Pensa no que tu está fazendo, pensa no que tu está sentindo, sente o que tu está pensando, né? São coisas, assim, que vão te fazer melhorar. Pensa em coisas positivas. Claro que às vezes é difícil, as pessoas vão dizer assim, tu fala isso porque não sei o quê. Não, eu sei que às vezes é muito difícil, que as pessoas ficam muito depressivas, que as pessoas sofrem muito, mas a gente tem que tentar fazer esse trabalho, né? E existem... Então, como tu diz, Jane, pense no que tu... Pensa no que tu sente e sente o que tu pensa. E procure ajuda, né? Existem tantos profissionais e essa questão também online, olha, tem muita gente que está trabalhando, aliás, acho que todos os profissionais estão trabalhando online, tem redes, tem programas gratuitos, enfim, tem muita coisa. Eu acho importante poder ser um momento de a gente se ajudar de alguma forma. Eu não sei se tem alguma pergunta de que... Tem comentários aqui, os médicos disseram, por favor, vá ver seus pais, senão vão morrer de depressão. Comentários só. Exatamente, é o que a gente estava falando, né? Tem alguma pergunta? Tu acabou de falar, Giane, sobre essa presença, né? De novo, então, é para se trazer a consciência, né? O que está... Porque às vezes a gente não pode levar assim ao pé da letra algumas coisas assim. Se afaste, a gente tem que se afastar. Olha, se me convidarem para alguma festa, eu não vou ir agora. Eu não vou não vou em casa de amigos comer e tal, até porque eu sou uma pessoa que eu atendo no consultório, meu marido atende no hospital, eu também preciso cuidar do outro, né? Eu não posso assim simplesmente fazer qualquer coisa no momento de pandemia. Mas assim, eu sei que eu preciso ver a minha mãe, ver os meus sogros, arranjar um jeito de fazer isso. Não ir lá, me grudar, abraçar, sem máscara, sem proteção. Mas a gente se dá um oi, a gente conversa, a gente se vê, né? Só que as pessoas às vezes não conseguem ver como fazer isso. As pessoas levam muito assim, não pode ver, não pode ver. Aí é como a pessoa falou, o pessoal vai morrer de depressão, né? E assim como as crianças vão criar muitas doenças que a gente nem sabe como que o que vai acontecer. É o velho equilíbrio, como tu fala, o caminho do meio, né? Sempre tem um caminho do meio. A gente sempre pode pensar, e se a gente não está conseguindo pensar, a gente pode pedir ajuda. Pois então, falando nisso, é por esse motivo que eu estou aqui, que a gente decidiu transferir a nossa jornada Despertar, que nós fizemos desde 2014, Giane, com convidados, assim, com pessoas com domínio em determinado assunto, profissionais de diversas áreas, mas que pudessem estar agregando de forma gratuitamente. Então, ali nós já trabalhamos também a solidariedade, né? Nesses nossos workshops presenciais aqui no espaço, que nós temos um espaço com capacidade para 15 ou 20, um pouquinho mais de pessoas. Então, aí nós, durante a pandemia, nós migramos, então, esses workshops presenciais, continuamos com o nosso foco, que é promover a saúde e o bem-estar, de diversas formas, e a beleza que inicialmente deu origem, e a beleza só é beleza quando eu estou com bem-estar, né? Então, por isso que daí dentro do espaço a gente depende muito, é a parceria, se eu não sei fazer, se eu não consigo estar contribuindo dessa forma, mas eu conheço quem pode, eu posso ser um elo também. Exatamente. E nós temos deixado essas lives aqui, a gente tem conversado com muitos mestres, assim, e profissionais de diversas áreas, principalmente da área da saúde, do bem-estar,
agora da área da física quântica, a qual eu me interesso muito e também fui buscar estudar mais e me realizar nessa área. E ó, nada mais, nada menos que já tivemos profissionais assim do centro do país falando sobre como melhorar a nossa saúde, né, ou física, ou através da nossa rotina, ou mental, ou espiritual, também relacionamentos, enfim. Isso então, online. E a gente ajudar. Isso aí contribuiu, né? E isso online Facilitou. facilitou de tu justamente ter pessoas de outro lugar, né, que podem ajudar, que podem estar aqui contigo. Enquanto antes eu conseguia trazer palestrantes assim com um custo mais baixo de Porto Alegre para cá, o mesmo aproveitamento aqui Santa Cruz, que tem tão rica, né, com pessoas maravilhosas, mas então, que só quis dizer que a gente conseguiu, através achamos uma forma de dar continuidade, então, nesse projeto, e assim nós também estamos fazendo, conectados, sempre mais conectados com o público, e fazendo um pouquinho, né, fazendo um pouquinho já. De pouquinho em pouquinho a gente vai ajudando, né? Como a gente pode. E tem aqui pouquinhos minutos, não vai dar para falar muito, a gente não falou, mas eu, depois que me abri muito para essa área, assim, de promover a saúde e o bem-estar, tudo aquilo que eu fui buscando para mim, em todos os aspectos, né, eu fui entendendo melhor as pessoas, que quando a gente passa por algum perrengue, alguma coisas de saúde, a gente olha, por esse caminho eu já passei, né? Eu fiz desse jeito. E então, uma coisa que me cai muito aqui, além da ansiedade, agora tem médicos também, pessoas da área médica mandando para cá, né? Porque eu trabalho com os florais quânticos, e é muito questão do sono, Jane. Não vai dar para a gente falar, mas assim, vai ficar para a próxima. É incrível como hoje está muito presente para mim, porque ontem e hoje eu tive, assim, coisas muito sérias de filhos relatando de pais que não estão dormindo, e isso vem ocasionando muito descontrole e brigas mesmo, relacionamento, e além da saúde daquela pessoa que não está dormindo, né? Sim, porque se tu não descansa, tu não tá bem pro outro dia, né? Além de, mas está tomando tal e tal e tal remédio droga, controlado e não tá conseguindo. Então, isso vai começar a ocasionar outras patologias, né? Exatamente. Então, é uma questão que a gente não falou, não vai dar para falar mais, mas já temos poucos minutos. Fátima, eu te agradeço muito o convite, fico à disposição, quando quiser a gente conversa de novo. Fico muito agradecida por te ter lembrado de mim. E quero desejar a recíproca é verdadeira. Um bom resto de quarentena para todo mundo, que todo mundo tenha cada vez mais autoconhecimento e uma boa saúde mental. Sim. Tá? Então tá, Giane. E é da mesma forma que eu deixo esse meu super agradecimento, tá? Imagina. E foi muito boa a tua fala, foi muito ampla, tenho certeza que vai ficar registrado aqui na nossa página aqui do nosso espaço. Sabe que eu tenho super carinho e admiração pela tua pessoa e pela tua Giane profissional também. Tá? Obrigada. Então, mais uma amiga aqui do Espaço Devi. Com certeza. E já fica marcada aí para quando voltar no presencial, tu vir fazer um workshop aqui com a gente. Vou, com certeza vou. Então tá. Acho certo. que estamos no finalzinho. Um grande beijo. Obrigada, muito obrigada por todo mundo todos. que esteve conosco, né? Que a gente possa ter plantado alguma coisa no coraçãozinho, na mente de cada um. Isso aí. Sim, muito legal. Então, muito legal. Mãe psicóloga e mãe de psicólogo. Ele acabou de dar um parabéns ali pra gente. Ai, que amor. E aí dá um beijo pra Mari também, aí pro Vanderlei, tá? Tá certo. Obrigada. Um beijo pra vocês. Abração. Tchau. Tchau.